Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje, então, o segundo bimestre da disciplina de Imunologia. O tema da nossa aula são os mecanismos efetores da imunidade humoral, certo? A imunidade humoral, ela faz parte da imunidade adaptativa e ela é mediada por anticorpos secretados e que tem a função de defender o nosso organismo contra os micro-organismos invasores extracelulares e também das toxinas produzidas por alguns micro-organismos, tá? Que também podem causar danos nos tecidos, levar ao desenvolvimento de doenças e até a morte. Então, nós temos a imunidade humoral, né, fazendo esse papel. Os micro-organismos que são combatidos pela imunidade humoral são as bactérias, fungos, né, micro-organismos intracelulares obrigatórios. Nós temos bactérias que são micro-organismos intracelulares obrigatórios e também os vírus, né? Só que os vírus vão ser alvo dessa imunidade humoral antes de infectar as células ou quando eles são liberados das células infectadas. Porque quando eles estão dentro da célula, quem vai fazer essa defesa vai ser os linfócitos T, né? Então vai ser a imunidade celular, certo? Mas quando eles estão fora da célula, eles podem também ser alvo dos anticorpos, né? Da imunidade humoral. Os defeitos na produção dos anticorpos, pessoal, eles podem resultar, né, consequentemente, no aumento da suscetibilidade a infecções causadas por bactérias, fungos e vírus, né? Então, é uma consequência a suscetibilidade a essas infecções. E também, pessoal, nós temos atualmente vacinas que induzem a proteção, né? Porque essas vacinas, elas vão estimular justamente a produção de quem? De anticorpos, certo? Então, depois dessa breve introdução, a gente relembrou alguns conceitos, algumas coisas que a gente viu, né, na aula de anticorpos. Então, a gente vai começar com uma visão geral da imunidade humoral, tá? Então, a gente tem alguns pontos para estudar. As principais funções dos anticorpos são a neutralização de micro-organismos infecciosos e neutralização de toxinas microbianas, né? Nós vamos ver que existem outras funções também, não menos importantes, mas a principal função dos anticorpos é a neutralização de micro-organismos e toxinas produzidas por alguns micro-organismos, ok? Então, os anticorpos, eles são produzidos, como nós já sabemos, por linfócitos B e também por plasmócitos, né, que são aquelas células especializadas em secretar anticorpos, tá? E eles são produzidos nos órgãos linfóides, tá? E na medula óssea, ok? Então, isso foi até questão de prova, né? Mas os anticorpos, eles acabam desempenhando as suas funções efetoras em outros locais, em locais distantes daqueles em que eles foram produzidos, né? Por exemplo, os anticorpos que são produzidos nos gânglios linfáticos, no baço e na medula óssea. Então, eles podem entrar na corrente sanguínea e circular ali pelo corpo todo, né? Fazendo, então, essa vigilância da imunidade humoral. Aqueles anticorpos que foram produzidos nos tecidos linfóides que são associados à mucosa, eles são transportados pelas barreiras epiteliais lá na luz, né, no lúmen dos órgãos mucosos, como no trato gastrointestinal e no trato respiratório. E nós temos também aqueles que são transportados pela placenta e que vão para a circulação do feto em desenvolvimento, tá? Então, dependendo do anticorpo, do local que ele foi produzido, ele tem um destino diferente, onde ali ele vai desenvolver as suas funções, ok? Então, aqui nessa imagem,
a gente pode ver essas funções, as funções efetoras dos anticorpos, né? Então, aqui no primeiro tópico aqui, nós temos a neutralização dos micro-organismos e toxinas, que a gente viu que é a função principal dos anticorpos. Mas nós temos muitas outras, ó, como a opsonização e a fagocitose de micróbios, a citotoxicidade celular dependente de anticorpo, né? E aqui a ativação do sistema complemento, que nós vamos estudar, né, no final dessa aula, que pode desencadear, então, três situações, né? Ou a lise do microorganismo invasor, ou a fagocitose dos microorganismos que são sonizados, com os fragmentos do complemento, do sistema complemento, como o C3b, e ainda a ativação do complemento pode levar à inflamação. Então, o que a gente vai estudar cada uma dessas funções efetoras, né, que podem ser mediadas por anticorpos de diferentes isótipos, né, ou isotipos que a gente viu. Tem a IgA, a IgE, a IgD, né, a IgM. Então, dependendo do isotipo, vai ter funções efetoras diferentes e atuar em locais diferentes. Ok? Então, os anticorpos que mediam a imunidade protetora, eles podem ser derivados de plasmócitos de vida longa ou plasmócitos de vida curta, né? Que são as células produtoras de anticorpos. Que são gerados, então, pela ativação de células B virgens, que nós chamamos também de naives, ou células B de memória, ok? Então, a primeira exposição a um antígeno, ou seja, né, por uma infecção ou por uma vacina, essa primeira exposição ao antígeno é que vai ativar esses linfócitos B virgens e que vai levar à diferenciação, né, ou em plasmócitos que são secretores de anticorpos ou em células B de memória, né? Então, tem esses dois caminhos. Os primeiros plasmócitos que são gerados, logo no início da resposta imune, eles tendem a ter uma vida curta, né, um tempo mais limitado. Já aqueles plasmócitos secretores de anticorpos, né, que são derivados lá dos centros germinativos, né, que a gente estudou lá nos folículos, esses plasmócitos que já sofreram a mudança de classe de anticorpo, né, de isótipo, eles podem, então, migrar para a medula óssea, certo? E ali permanecer por muitos anos, né? Até pela vida toda. E eles continuam produzindo anticorpos mesmo quando o antígeno já foi eliminado. Então, esses anticorpos, eles são derivados tanto de plasmócitos de vida longa quanto de plasmócitos de vida curta, certo? E muitas das funções efetoras dos anticorpos, elas são mediadas pelas regiões constantes. Lembra das regiões constantes da cadeia pesada, da molécula de anticorpo, de imunoglobulina, que a gente estudou, né, a estrutura do anticorpo? Então, essas funções efetoras, elas estão ali relacionadas à região constante da cadeia pesada do anticorpo. E diferentes isótipos, eles vão atuar com funções efetoras distintas, como eu já mencionei, tá? E o sistema imunológico humoral, ele é especializado de tal forma que as exposições a diferentes micro-organismos ou antígenos vão estimular a troca de classe, né, de um isótopo nas células B, para aquela classe que vai ser mais efetiva para combater determinado micro-organismo. Então, isso também acontece, porque ele é tão especializado que ele consegue mudar ali a classe, né, a região efetora, para ser mais específico e combater de forma mais eficiente determinado micro-organismo, certo? Então, isso acontece também. E aqui nessa tabela, pessoal, eu trouxe para vocês as funções dos isótipos de anticorpos, né, as funções específicas
de cada um deles, tá? Então, só para a gente citar algumas, nós temos os anticorpos do tipo IgG, que fazem a opsonização de antígenos para fagocitose pelos macrófagos e neutrófilos. A gente vai ver, né, que a opsonização é uma dessas funções efetoras, né? Eles também ativam a via clássica do complemento, que nós vamos estudar a seguir, dentre outras funções. O isótipo IgM, ele pode também ativar a via clássica do complemento, assim como algumas subclasses de IgG. De IgA, nós já comentamos que é aquele que está presente na mucosa, né? Então, ele vai estimular ali a imunidade local, né? Regional, que é a imunidade mucosa, pela secreção de IgA para dentro da luz dos tratos gastrointestinal e respiratório. Do tipo IgE também vai fazer a degranulação dos mastócitos, né? No caso das reações de hipersensibilidade imediata, perdão, e também na defesa contra vermes, né? Contra eumintos, também é o anticorpo do tipo IgE que vai estar agindo. E por último, do tipo IgD, que é um receptor para antígenos de linfócitos B virgens, tá? Então, assim, para vocês terem uma noção que as funções efetoras dos anticorpos estão diretamente ligadas ao isótipo, né, do anticorpo. Tá? Deixa eu ver aqui. Embora muitas funções efetoras dos anticorpos sejam mediadas pelas regiões constantes das cadeias pesadas, todas essas funções são desencadeadas pela ligação dos antígenos às regiões variáveis. Então, o que desencadeia essas funções efetoras para a eliminação, a neutralização de micro-organismos e toxinas é a ligação do antígeno ao anticorpo pelas regiões variáveis, tá? Então, a necessidade da ligação do antígeno, ela assegura que esses anticorpos só vão ativar esses mecanismos efetores quando são necessários, tá? Quando isso acontece, né, na ausência de um antígeno, por de repente um antígeno próprio, né, que foi ali um autoantígeno, vamos dizer assim, que o sistema imunológico reconhece, pode levar então a doenças autoimunes, né, porque está reconhecendo o próprio como algo estranho e desencadeando então esses mecanismos efetores e levando ao desenvolvimento de uma doença autoimune. Isso pode acontecer, tá? Então, precisa ligar, o antígeno se ligar à função, à região variável do anticorpo, para que esses mecanismos efetores sejam ativados, ok? Então, depois dessa introdução, né, dessa visão geral da imunidade humoral, nós vamos começar a estudar as diversas funções efetoras dos anticorpos na defesa do hospedeiro, tá? Então, a gente vai ver algumas delas, duas delas, na aula de hoje. Então, a gente vai começar então, com a neutralização dos micro-organismos e toxinas microbianas, que nós já vimos que é a principal função efetora dos anticorpos, tá? Então, os anticorpos contra esses micro-organismos e toxinas, eles vão bloquear a ligação desses micro-organismos e toxinas aos receptores celulares. Então, eles vão impedir que eles se liguem aos receptores celulares, levando, né, ao desenvolvimento de danos ao tecido e uma doença. Então, esses anticorpos, eles vão se ligar às estruturas microbianas e vão interferir com a capacidade que esses micro-organismos têm de interagir com os receptores que estão ali na superfície da célula do hospedeiro. E dessa forma, vão prevenir a infecção. Então, eles vão fazer um bloqueio. Então, eles se ligam ao micro-organismo antes que o micro-organismo se ligue aos receptores de superfície das células, ok? É assim que funciona. E tem também, e os anticorpos antitoxinas, eles também têm a capacidade de bloquear a ligação dessas toxinas aos receptores na célula do hospedeiro. E também prevenir
a lesão tecidual e o desenvolvimento de uma doença causada por uma toxina, tá? A maioria desses anticorpos que são neutralizantes, né, presentes na circulação sanguínea, é do tipo IgG, tá? É do isótipo IgG. E já nos órgãos mucosos, como nós já mencionamos, são compostos pelo isótipo IgA, certo? E os anticorpos neutralizantes mais eficientes são aqueles anticorpos que têm uma alta afinidade pelos antígenos, né? E a gente também já viu isso na aula de anticorpos, onde nós estudamos, né, esses anticorpos de alta afinidade que são produzidos por processos de maturação de afinidade. Lembra que a gente viu isso, né? Uma alta afinidade, uma avidez, e que essa alta afinidade ela vai sendo então desenvolvida, tá? Então são esses anticorpos de alta afinidade que vão ser os anticorpos neutralizantes, que vão fazer a neutralização de micro-organismos e toxinas. E nessa imagem aqui, a gente pode ver, então, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, sobre o que acontece, né, na presença de anticorpos, tá? Então, aqui na letra A dessa figura, que está mostrando a neutralização dos micro-organismos e toxinas, nós temos aqui, né, os anticorpos impedindo a ligação do micro-organismo à célula, tá? Então, aqui nessa parte, né, na presença do anticorpo, está mostrando, então, que eles bloqueiam a habilidade desses micro-organismos infectarem a célula, porque eles se ligam antes ao micro-organismo, impedindo que ele se ligue aqui ao receptor de superfície. Aqui à esquerda está mostrando quando o micro-organismo ele consegue se ligar a esse receptor de superfície na célula. Então, ele por essa ligação, ele consegue, então, entrar, né, e infectar essa célula. O que não acontece, na maioria dos casos, quando nós temos a presença de um anticorpo que vai bloquear a ligação desse micro-organismo ao receptor de superfície. Numa segunda situação, nós temos aqui quando os anticorpos inibem a disseminação dos micro-organismos para outras células que não estão infectadas. Então, quando essa primeira barreira não foi eficiente, pode acontecer, então, uma segunda situação, que é quando aquelas células infectadas, quando o micro-organismo, né, é liberado dessas células infectadas, esses anticorpos eles se ligam a esses micro-organismos que foram liberados, impedindo que eles se liguem aos receptores de células que não estão infectadas. Assim, então, impedindo a disseminação da infecção, ok? E por último, aqui na letra C, pessoal, nós temos o bloqueio, os anticorpos bloqueando a ligação de toxinas às células, né? Impedindo, então, que os efeitos patológicos da toxina sejam desenvolvidos, tá? Então, do mesmo jeito aqui, ó, o anticorpo, ele liga, a toxina se liga ao anticorpo em vez de se ligar ao receptor de superfície celular, ok? Então, impedindo então os efeitos patológicos da toxina, como uma lesão tecidual, desenvolvimento de doença, podendo levar até a um choque, né, séptico, sendo fatal, ok? E como eu mencionei no começo da aula, né, sobre as vacinas, nós temos muitas vacinas profiláticas que estimulam a produção dos anticorpos neutralizantes de alta afinidade, né? E aqui nessa tabela nós temos alguns exemplos, como a vacina da polio, né, que é aquela gotinha que nós recebemos o vírus da polio atenuado. E o mecanismo utilizado na imunidade protetora vai ser a neutralização do vírus pelos anticorpos
da mucosa, IgA da mucosa, né? Caso o indivíduo entre em contato com o vírus, então nós já vamos ter anticorpos do tipo IgA, que foram então produzidos, né, estimulados pela vacina com o vírus atenuado. No caso aqui do tétano e da difteria, né, são os toxoides que vão estimular então a produção de anticorpos do tipo IgG sistêmico, que vão neutralizar a toxina, né, caso o indivíduo entre em contato com essa toxina tetânica ou diftérica. E assim por diante, pessoal. Temos também da hepatite A e hepatite B, que a vacina contém proteínas do invólucro viral, né, que vão estimular, então, a produção também de anticorpos do tipo IgG. A vacina da pneumonia, contra a pneumonia pneumocócica, e também contra o micro-organismo hemófilos, são vacinas conjugadas compostas de polissacarídeo capsular bacteriano e proteínas, que vão estimular, então, a produção de anticorpos do tipo IgM e do tipo IgG, que vão fazer, então, a opsonização e fagocitose dessas bactérias, caso o indivíduo entre em contato, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. E na aula de hoje, então, a gente vai ver agora o último função efetora, tá? As outras a gente vai continuar na próxima aula. Eu já falei várias vezes sobre opsonização, né? E eu ficava falando, a gente vai estudar, né, mais para frente, assim como eu falei de sistema complemento também. Então, assim, na imunologia a gente acaba estudando tudo junto e separado. Não sei se deu para entender. Mas o que seria essa opsonização, que eu já comentei com vocês? A opsonização, pessoal, ela é o processo de revestimento de partículas para fagocitose. Então, essas partículas, elas são cobertas, né? Ela é um processo de cobertura dessas partículas para promover a fagocitose, tá? E quem faz isso, né, são as opsoninas específicas, que são as substâncias que desempenham a função de opsonização. E quais são essas substâncias? Anticorpos, mas não só anticorpos, também proteínas do sistema complemento que nós vamos estudar, tá? E os anticorpos do tipo IgG, né, eles recobrem, né, ou a gente pode usar também a palavra opsonizam esses micro-organismos, promovendo a sua fagocitose pela ligação aos receptores Fc nos fagócitos. Tá, pode ser que tenha ficado confuso, né? Mas a gente vai ver isso aqui nessa imagem, que vai ficar bem mais claro para vocês, tá? Os fagócitos mononucleares, né, e os neutrófilos, então a gente já viu, né, pessoal? Lembra dos macrófagos, dos neutrófilos, são aqueles que primeiro chegam no local de infecção, né? Então, eles expressam receptores para as porções FC dos anticorpos. Lembra da porção FC, que é ali da porção ali constante, responsável pelas funções efetoras, tá? Por isso que a gente estudou primeiro a estrutura dos anticorpos para depois entrar nesses outros assuntos. Então, esses fagócitos, eles expressam receptores para essa porção do anticorpo, no caso aqui IgG, que se ligam especificamente a partículas que estão recobertas, partículas que estão opsonizadas por anticorpos, certo? Não, tudo bem, pode ser que não tenha ficado claro ainda, mas já chego na imagem. E esses micro-organismos, eles também podem ser opsonizados por um produto da ativação do sistema complemento, chamado C3b, que a gente vai ver na próxima aula, tá? E são fagocitados pela ligação a um receptor leucocitário para C3b, certo? Mas hoje a gente vai focar nos receptores para a porção FC dos anticorpos do tipo IgG, tá? Então, o que acontece? Os anticorpos,
né, de algumas subclasses, subtipos de IgG, eles se ligam, tá? Deixa eu vir aqui, tá? Eles se ligam aos micro-organismos e eles recobrem esse micro-organismo, eles opsonizam esse micro-organismo, que são, então, reconhecidos pelos receptores FC dos fagócitos. Quer ver? Cadê a minha seta? Aqui. Então, aqui nós temos esses anticorpos, anticorpos do tipo IgG, né, algumas certas subclasses de IgG, que vão opsonizar o micro-organismo, tá vendo? Eles envolvem, eles cobrem o micro-organismo. E eles são, então, reconhecidos pelos receptores de superfície, receptores de FC, dos fagócitos, tá vendo aqui? Eu tenho esses receptores para essa porção aqui do anticorpo nos fagócitos, certo? E ocorre, então, a ligação desses micro-organismos que estão opsonizados, ou seja, cobertos por anticorpos, aos receptores FC no fagócito, certo? Essa ligação vai liberar sinais desses receptores FC no fagócito, que vão ativar essa célula a promover a fagocitose desse micro-organismo opsonizado, tá? Então, vai ativar aqui a fagocitose do micro-organismo, tá vendo, ó? Os pseudópodos sendo, né, então, formados, e aqui para envolver esse micro-organismo opsonizado. Aí, depois desse processo de fagocitose, que também caiu na prova, que vocês já sabem como funciona, então, né, esse micro-organismo opsonizado, ele é envolvido aqui pelos pseudópodos do fagócito, então ele é internalizado, né, numa vesícula chamada fagossomo, que depois vai se fundir com uma outra vesícula, que são os lisossomos, vai formar o fago-lisossomo, e nesses lisossomos nós temos ali, então, aquelas substâncias que vão estar destruindo o micro-organismo no interior dessa vesícula, tá? Quebrando ele aí em partículas menores e destruindo esse micro-organismo, então, no interior do fagócito. Tá bem, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos continuar estudando os outros mecanismos efetores dos anticorpos, como os receptores, nós vamos ver os receptores FC dos fagócitos, tá? Quem são esses receptores, né, que ligam a porção FC dos anticorpos? Nós vamos estudar também um outro mecanismo efetor, que é a citotoxicidade mediado por células, que é dependente de anticorpos. A eliminação de eumintos, né, de vermes, mediada por anticorpos, né, a gente vai ver bem brevemente, e nós vamos começar a estudar o sistema complemento. E eu digo começar porque o sistema complemento, ele é um pouquinho extenso, tá? E ele tem várias fases, tem uma cascata que é ativada, então é um pouquinho mais demorado, tá bom? Então vamos ver se na próxima aula a gente termina os mecanismos efetores da imunidade humoral, e começa, pelo menos, a estudar o sistema complemento, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Voltem lá para o fórum para responder as questões, que agora vocês sabem que todos os fóruns estão valendo nota. Então a participação de vocês é muito importante para garantir aqueles 2,5 na média de vocês, tá bem? Obrigada, pessoal.